Perguntas, uma para o Sormani e outra para o Ilan. Para o Ilan eu vou perguntar já a respeito do trabalho que o Thiago fez no Atlético e ele não conseguiu implantar no Corinthians. Então o Ilan vai explicar para a gente o entendimento dele por que isso não aconteceu. Sormani, em cima disso que o Oddi falou, minha opinião, tá? Não acho que seja só o Thiago, eu acho que os jogadores têm culpa no cartório, Sormani, e a direção também. O Corinthians montou um time aí com muitos jogadores, olha, de talento duvidoso, hein, Sormani? Com todo respeito, sem citar nomes aqui, mas aí eu paro para pensar, se olhar para a base, será que não tem coisa melhor lá, Sormani? Mas enfim, direção de futebol, Thiago, jogadores, todos têm culpa no cartório? Ou é só o Thiago mesmo culpado? Agora tudo vai dar certo a partir do próximo final de semana. O Corinthians voltará a ser o Corinthians vitorioso com 20 jogos seguidos sem perder. Então, Quesada, o Corinthians é um time, é um tema saboroso sempre, né? Ganhando ou perdendo, a gente sempre tem muito para falar do Corinthians, né? A riqueza dessa instituição é uma coisa que chama atenção, né? Você fala sobre o Corinthians, não tem nada para fazer, absolutamente nada para falar, mas vamos trazer o Corinthians à tona, o assunto surge. O assunto surge. E volta à baila novamente numa situação desagradável, né? Para o seu torcedor. Mas eu concordo com o comentário aí do pessoal. Eu acho que o Corinthians tem um elenco bom até a página 9, ou seja, da defesa até ali o meio campo, até os volantes. Dos volantes para frente, o time do Corinthians, à exceção do Jô, é horroroso. Horroroso. Olha isso, gente. Léo Natel, Mosquito, Juan, Ramiro, Luan, Arauz, Matheus Vital, Everaldo. Alguém aqui vai se estapear para pegar um jogador desse para colocar no seu time? Não, não vai. Mas a gente briga pelo Cássio, e apesar da fase dele não ser boa, do Fagner, apesar da bobagem dele de ontem, a gente briga pelo Gil, a gente briga pelo Camacho, não, pelo Cantígio, sim. Por esse Ederson, um jogador que tem potencial. Eu brigaria pelo Danilo Avelar também, que eu acho que ele tem potencial, mas o time do Corinthians eu acho bem fraco. Bem fraco. Agora, tem a parte do técnico, que poderia extrair desses jogadores um pouco mais. Então você pega, por exemplo, o Thiago Galhardo, que é hoje tido ao lado do Marinho como o grande jogador do Campeonato Brasileiro. O Thiago tem 31 anos e jogou em 17 equipes. Isso significa que, no mesmo ano, ele jogou em mais de uma equipe. E ninguém conseguiu extrair do Thiago Galhardo o que o Cudê está extraindo no Internacional. Ele é mágico? Não. Ele conhece o futebol. Ele tem sensibilidade para observar o que cada jogador pode oferecer. Então ele vai lá e tira do Thiago Galhardo o que os outros treinadores não conseguiram tirar. O Sampaoli pega o Johan, que estava encostado no Palmeiras e passou na mão de vários treinadores, e hoje é titular no Atlético Mineiro, rendendo o que ele nunca rendeu no Palmeiras. Porque os treinadores do Palmeiras nunca conseguiram ver o que o Johan podia entregar. Então eu fico me perguntando, quando eu falo aqui que esses caras são horrorosos, será que eles são horrorosos mesmo? Gente, horroroso que a gente fala como é que a gente fala? Não é para machucar ninguém, entendeu? É só uma maneira de mostrar a fragilidade do grupo. É um carinho invertido, né? É um carinho invertido. É mais uma hipérbole. Não tem maldade, senhor, mas a gente está entendendo. Não tem maldade, é lógico. Uma hipérbole, pronto. Mas talvez o Léo Natel possa render mais, o Mosquito, o Juan, o Luan, o Ramiro, o Arauz, o Matheus Vital e o Everaldo, se eles pegarem um técnico mais capaz do que o Thiago Nunes, que é uma grande decepção. O Marinho, que está no Santos hoje, ele foi jogador do Renato Gaúcho. Não era aproveitado. Não entrava em campo. Às vezes ficava no banco, e do banco não saía. Foi para o Santos, caiu na mão do Sampaoli, o Sampaoli transformou o Marinho nesse jogador que ele é hoje e que está dando sequência agora com o Cuca. Então eu acho que todo mundo tem culpa nesse cartório. Os jogadores, que não rendem o que pode, especialmente os líderes do elenco, Gil, Cássio e Fagner. O técnico, que não consegue extrair dos jogadores o que eles podem. E a sensibilidade do jogador em campo, que não consegue mostrar para o treinador, escuta, espera um pouquinho, dá para fazer um pouco mais do que isso. Eu acho que todo mundo tem problema.